Vamos falar da vida profissional? CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Vamos conversar com a Andréia Salsa, que já está aqui com a gente agora ao vivo no CBN Vida Profissional. Bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, hoje é ao vivo, né, Johnny? Então, tudo que é ao vivo, às vezes tem que se adaptar aí. Hoje a gente está mais rapidinho, mas vale a pena a gente trazer o nosso tema de hoje para alertar as empresas e alertar os mentirosos de plantão, né, Johnny? Pois é, nossa. E às vezes é uma mentirinha que entra ali no currículo, faz a diferença na hora da contratação e na hora de botar em prática, né, Andréia? O colaborador é surpreendido ali com o pedido do chefe e o chefe é surpreendido porque o colaborador não vai saber entregar aquilo. O que pode acarretar aí uma mentira no currículo, por mais inofensiva, né, entre aspas, que ela seja? A matéria, né, que foi uma matéria que a gente, para inspirar o nosso quadro de hoje, saiu no Globo, no Caderno de Economia, no finalzinho do mês passado. Ele dá um destaque assim, né, que muitas pessoas dão aquela valorizada no currículo, né, exageram um pouquinho mais a competência, e essa fica mais difícil às vezes do recrutador capturar, mas os casos delicados é quando você mente sobre, por exemplo, diplomas, né? A matéria, inclusive, traz casos até criminais, quando a pessoa simula, por exemplo, que tem uma credencial de uma OAB, por exemplo, e falsifica uma credencial, então pode ser algo até que né, envolva crime mesmo. Mas as consequências naturais, né, são a própria imagem, né? A gente sempre fala, né, num lugar como a gente mora, né, onde todo mundo conhece todo mundo, Vitorinha, né, Espírito Santo, Vila Velha, enfim, dependendo do que você pratica, do ponto de vista da exposição do teu currículo, você está com a sua carreira comprometida localmente, né, porque um recrutador fala com o outro e daqui a pouquinho está todo mundo sabendo, apesar de você ter metido em um processo seletivo, tem uma rede muito grande. Mas eu acho que o importante da gente trazer, a gente já algumas vezes já trouxemos esse cuidado, né, de ter idoneidade no currículo e realmente você poder comprovar, mas hoje está mais difícil mentir, Johnny. Está assim, uma má notícia para os mentirosos de plantão, porque além de tudo, das tradicionais conferências históricas, né, que isso sempre existiu ao longo né, da carreira e do mundo corporativo, que é você ligar, né, para empregadores anteriores, você fazer contatos, famosas referências, né, para o recrutador poder ligar, ou até mesmo alguns testes, né, como você falou, a pessoa fala que tem o inglês fluente, às vezes a entrevista é em inglês para aferir se realmente a pessoa tem aquela competência. Mas agora existe a inteligência artificial, né, Johnny, em que as grandes verificações e cruzamentos, principalmente de diplomas e certificados que, num passado até recente, são mais difíceis de você capturar, né? Porque os falsificadores, os mentirosos aí profissionais, eles têm uma falsificação que fica difícil quando você está com um diploma na mão do recrutador realmente checar. E aí agora a inteligência artificial ajuda fazendo cruzamento com cartório, tribunal e até Receita Federal. Então, as próprias redes sociais, a própria pesquisa online, eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas se vocês jogarem no Google o nome completo de vocês, vem uma série, é até curioso assim, né? Vem uma série de informações a seu respeito, às vezes artigos publicados que você nem lembra mais, participação de YouTube, aqueles vídeos que a gente faz e acha que se perdeu e está tudo aí Tá na tudo ali. rede. Então, hoje tem uma série de caminhos em que as empresas, né, os recrutadores podem tomar mão para capturar e identificar a mentira no currículo, que é sempre muito ruim também para a empresa, porque às vezes você não tem alguns cuidados, contrata aquela pessoa que mentiu no currículo e você precisa daquela competência, daquela certificação, a pessoa começa a trabalhar e não consegue entregar, né, o que prometeu no currículo, porque currículo, né, Johnny, cabe tudo, Cabe né? tudo. Você pode ali escrever e cabe tudo. Então, é um desgaste também para a empresa que tem que demitir e voltar tudo de novo, né, para ocupar aquele cargo. Então,
é muito ruim, mas hoje as empresas estão bem mais atentas por conta também da ajuda da inteligência artificial, né? O Andréia, tem uma pesquisa que foi divulgada pela revista Forbes, tem aproximadamente 2 meses, e eu consegui localizá-la aqui. Ela foi Legal. feita por uma consultoria de realocação profissional, e essa pesquisa mostrou que 75% dos brasileiros mentem no currículo, de acordo com o levantamento que foi feito. E 70% dos recrutadores disseram que já eliminaram candidatos por causa de mentira no currículo, e eles falam justamente sobre o custo dessa mentira, né, que pode fazer com que o candidato perca não só essa oportunidade, né, que ele está ali de frente do contratante, por exemplo, mas outras que têm a ver também com a questão da fama, né, dependendo do mercado onde essa pessoa está inserida, que vai bem ao É, encontro do que você está falando aí, né, Andréia? é a nossa imagem profissional que tem um valor muito grande, né, Johnny? Então, eu imagino que essas estatísticas que você trouxe, tem uma que é muito forte, já conhecida, né, pelo mercado, que são as línguas, né? Então, o sujeito, né, ou a pessoa fala que tem inglês fluente e sempre tem 2 degraus abaixo, né? Então, é muito comum isso, mas a gente tem que ter cuidado com aspectos realmente até legais, né? Como eu disse, de credenciais, enfim, mais formais, e porque do outro lado você realmente tem que ter uma prestação de serviço adequada. A gente tem que ter muito cuidado quando contrata e também, né, a gente, quando vai montar o nosso currículo, ter ali um mínimo de responsabilidade e preocupação com a própria carreira para você não se expor no mercado, que se for um mercado muito fechado, você não consegue, vai ter que mudar de estado para se realocar, porque está todo mundo sabendo que você está mentindo no currículo e isso todo mundo perde, né? O candidato e a empresa também. Andréia, vamos lá. Depois que você sai de uma empresa, imagina que na sua carteira de trabalho esteja ali só uma função que você exerce, aquela para a qual você foi contratado. Só que durante o seu período lá, 3, 4 anos, você desempenhou outras funções, foi ganhando novas habilidades que não são comprovadas em documentos, né? Você não deve omitir isso no currículo, isso também não é mentira. O empregador não vai ter ali na sua carteira de trabalho a informação de que você desempenhou outras funções naquela empresa. Como colocar isso no currículo? Como explicar isso para quem vai te contratar na próxima empresa? É sempre bom colocar, Johnny, mas bons entrevistadores, né? A gente sempre tem que saber que tem o outro lado também. Inclusive, uma forma de você capturar mentira ou outras competências que são verdadeiras, mas às vezes a pessoa fala, será que eu vou colocar isso? Porque tem um cuidado do currículo também não ficar muito grande, né, Johnny? Porque Claro. o currículo ele tem que ter essa habilidade de ser resumido, né, e atrativo. E as entrevistas, né, elas são, inclusive, às vezes tem, dependendo do cargo, existem múltiplas entrevistas, né, exatamente para pegar inconsistência ou capturar outras competências. E já tem vários estudos dizendo que hoje as empresas preferem muito mais as competências do que, não é que preferem muito mais, mas estão mais atentas do que já estiveram a competências e menos a certificados, né? Porque às vezes a pessoa tem o certificado, mas não tem experiência e não vai conseguir entregar aquilo que a empresa precisa. Então, é importante sim colocar, mas tem que ter um bom preparo para essa entrevista, porque bons recrutadores sabem capturar a tua história, vão fazer perguntas, né, sobre a tua jornada profissional, e aí nesse momento você tem a oportunidade de falar até um pouco mais do que está no próprio currículo, né? Então, e hoje, o LinkedIn, né, é importante que a gente fale isso, tem sido a principal referência de recrutadores e aquele tradicional da minha época, né, das pessoas mais maduras, que né, feito ali no papel, que levava, isso está praticamente sendo eliminado, né, porque o LinkedIn realmente tem sido a ferramenta principal para capturar a carreira, né, e a experiência dos candidatos para poder fazer a contratação, né? Mas é sempre bom ir mais preparado para a entrevista e ter um currículo mais
objetivo, porque é assim que o mercado tem funcionado e também capturado pela inteligência artificial, né? Não necessariamente tem alguém vendo os currículos, mas tem toda uma inteligência já por trás para selecionar os melhores currículos, né? André, obrigado, viu, por conversar com a gente. Nosso tempo está acabando. Rapidinho, temos 1 minuto. Mentiu no currículo, entrou na empresa, está arrependido, ainda que seja essa mentirinha pequena, né? Ou não, sobre o curso de idiomas, o Excel. O que essa pessoa pode fazer para salvar o emprego? Ah, Johnny, sempre é verdade, né, Johnny? Vamos pelo caminho da verdade, que no final é justo para todo mundo, para empregador e para empregado. Fala a verdade e aprimora, né? Aprimora, vamos aprimorar. Muito obrigado pela conversa aqui, viu, Andréia? Que a gente tenha mais Ótimo tempo. final de semana para gente. Até sábado que vem.